Veremos hoje o segundo mandamento da lei de Deus, então já vem comigo. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, algumas curiosidades e muita informação sobre a Igreja de Cristo. Lembrando que se você não é inscrito no canal Rosa Mística Pinhal, inscreva-se e receba conteúdos como esse toda terça e sexta-feira. Você acredita que tem alguém que precisa desse conteúdo? Compartilhe com essa pessoa, compartilhe com o seu próximo. Seja missionário no reino de Deus, compartilhando a sua palavra. Também temos a nossa página no Facebook, né? E se você acha que tem alguma dúvida ou sugestão e acha que isso pode acrescentar para nós aqui, envie-nos através do 3651 3046, que é o WhatsApp aqui da Paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Envie o que você imaginar, né? O que você quiser. Suas dúvidas, suas sugestões, aquilo que você tem como crítica, como elogio, envie para nós, que será muito bem-vindo e sempre acrescentará muito no nosso trabalho. Dito isso, então, vamos para o tema de hoje. Bem, o nosso segundo mandamento é não tomar o santo nome de Deus em vão. E por que não devemos tomar o santo nome de Deus em vão? Temos o exemplo clássico, né, que muitos de nós falamos todo santo dia, né, muitas vezes, né? Falamos assim para o próximo: olha, eu juro por Deus que tal coisa vai acontecer, né? Olha, eu fiz tal coisa, mas eu juro por Deus que eu não fiz por querer. Quando você jura por Deus, por mais real que seja a sua intenção, você já está em pecado, né? Mesmo que tal coisa aconteça, mesmo que tal coisa seja verdadeira, né? Seja lá a sua intenção para você jurar por Deus, você está em pecado mortal. Aliás, qualquer mandamento que você infrinja da lei de Deus, você está cometendo pecado mortal, né? Eu já havia dito isso em alguns vídeos anteriores aí, mas é importante frisar, né? Quando a gente infringe alguma lei de Deus pelos 10 mandamentos ou pelos 5 mandamentos da igreja, que nós vamos conhecer lá na frente, né? Vou falar sobre eles também, nós estamos em pecado mortal, né? Então, por que nós não devemos jurar pelo nome de Deus, né? Ou jurar falso, tomar em vão o nome de Deus? Justamente pelo primeiro capítulo aqui do segundo mandamento, que o nome do Senhor é santo. Ponto final, né? Isso já nos diz muito. O nome de Deus é santo, então não devemos tomar sobretudo de forma vã, as coisas santas e muito menos o nome de Deus, que é santo acima de toda e qualquer santidade. O capítulo 2145, né, vai dizer uma série de coisas aqui que basicamente nos remetem em como compreender o segundo mandamento da lei de Deus, né? Diz assim: o fiel deve testemunhar o nome do Senhor, confessando sua fé sem ceder ao medo. O ato da pregação e o ato da catequese devem estar penetrados de adoração e de respeito pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nome esse que está acima de todo e qualquer nome. O segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus, isto é, todo o uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos. Aqui cabe uma coisa interessantíssima para a gente conhecer. A gente não deve tomar não só o nome de Deus em vão, mas também lembrar de não tomar em vão o nome de Jesus Cristo, o nome da Virgem Maria, o nome dos santos e santas de Deus, né, de todos aqueles que estão inscritos no livro dos santos. Por quê? Porque também são nomes de respeito.
né? Podemos fazer uma comparação, né? O nome de Deus é um nome santo, assim como o nome de Jesus também é santo, o da Virgem Maria também é santo, e o dos santos também são santos os seus nomes, por tudo aquilo que eles representam para a Igreja e para Deus. Então devemos ter esse mesmo respeito por tudo aquilo que engloba Deus, Jesus, a Virgem Maria, os seus santos, os seus anjos. Então esse respeito, né, para não tomar em vão o santo nome, também se estende para tudo isso aí. As promessas feitas a outrem em nome de Deus empenham a honra, a fidelidade, a veracidade e a autoridade divinas. Devem, pois, em justiça ser respeitadas. Ser-lhes infiel é abusar do nome de Deus e, de certo modo, fazer de Deus um mentiroso, não é? Por que fazendo de Deus um mentiroso? Porque as promessas que Deus faz são promessas verdadeiras, né? Tudo aquilo que Deus nos fala através das Sagradas Escrituras, tudo aquilo que Ele promete é verdadeiro. E é por isso então que não devemos desfazer do santo nome de Deus, né? Porque está tudo ligado. Se nós nos desfazemos do nome de Deus, se não levamos em conta o que Deus representa para nós pelo seu santo nome, nós estamos desmerecendo Deus e toda a sua obra, inclusive todas as suas promessas, né? Então chamamos a Deus de mentiroso. Olha que interessante, né? E agora falar da blasfêmia, né? A blasfêmia é uma atrocidade que fazemos contra o santíssimo nome de Deus. A blasfêmia opõe-se diretamente ao segundo mandamento, diz o parágrafo 2148. Ela consiste em proferir contra Deus, interior ou exteriormente, palavras de ódio, de ofensa, de desafio, em falar mal de Deus, faltar-lhe deliberadamente com o respeito ao abusar do nome de Deus. São Tiago reprova os que blasfemam contra o nome sublime de Jesus que foi invocado sobre eles. Está lá em Tiago 2, versículo 7. A proibição da blasfêmia se estende às palavras contra a Igreja de Cristo, os santos, as coisas sagradas. É também blasfemo recorrer ao nome de Deus para encobrir práticas criminosas, reduzir povos à servidão, torturar ou matar. O abuso do nome de Deus para cometer um crime provoca a rejeição da religião. Então, como que é grande esse capítulo, aliás, esse parágrafo, vamos dizer, sobre a blasfêmia, que basicamente quer dizer que a blasfêmia é um ato criminoso que nós fazemos contra Deus, porque a blasfêmia tira toda a autoridade, todo o poder de Deus de nossa vida, quando proferimos palavras de ódio, de maldade, quando pensamos coisas absurdas e pecaminosas de Deus, seja interiormente ou seja exteriormente, né? Quando nós pensamos interiormente ou quando pior, nós falamos para os outros de modo exterior, né? Exteriormente. A blasfêmia, então, ela se divide em muitas outras qualificações, vamos assim dizer. Quando nós, por exemplo, enxergamos uma religião, na hora que eu falo agora é muito sério, né? Quando nós observamos uma religião que cultiva o medo em nome de Deus, essa religião é uma religião blasfema. Ou pior, não é? Quando eu faço extorsão das pessoas pelo dízimo, impondo nelas um medo de Deus, falando de Deus diretamente para elas, de um Deus macabro, de um Deus que mata, de um Deus que se vinga, de um Deus asqueroso, que detesta toda e qualquer violência e que mata, né, os seus filhos, eu estou impondo o medo a essas pessoas e fazendo com que elas me paguem o dízimo, não é? Isso é uma blasfêmia e das piores, porque eu estou usando o nome de Deus de uma forma muito negligenciada e muito asquerosa.
E nós enxergamos isso justamente em muitas religiões, não é? Eu observo, às vezes, quando assisto, assim, de vez em quando, alguns cultos evangélicos, né, que eu gosto de assistir para ver como que eles agem, como que eles fazem. É interessante que muitas vezes os pastores evangélicos usam leituras do Antigo Testamento, não é? E por que eles usam leituras do Antigo Testamento? Justamente para mostrar um Deus que se vinga, um Deus que destrói, um Deus que mata. E é claro que se nós observarmos o Antigo Testamento, veremos muitas passagens em que Deus mostra o peso da sua mão. Isso é comum. Só que nós não devemos nos esquecer de que Cristo, né, a partir do Novo Testamento, veio para mudar toda essa concepção que nós tínhamos da mão de Deus. É uma mão que continua a pesar? Uma mão que continua a pesar até hoje. Mas Deus, a partir de Jesus Cristo, nos mostra a caridade, nos mostra a fé, nos mostra o amor, nos mostra a esperança que nós devemos ter em Deus, né, a partir de seu Filho Jesus. Mas os pastores, quando fazem isso com o Antigo Testamento, eles querem impor nos fiéis um medo para que eles possam, vamos assim dizer, pagar o dízimo, né, para aplacar a ira de Deus. Quando observamos isso, observamos de um modo asqueroso como esses pastores evangélicos usam a blasfêmia contra o nome de Deus. Tá joia? Resumindo, para a gente poder, né, entender o que seria a blasfêmia que o catecismo aqui nos quer dizer. A blasfêmia é contrária ao respeito devido a Deus e a seu santo nome. É em si um pecado grave, né? Então, não blasfememos, né? Nem em pensamento, nem em palavras. Porque se nós blasfemamos contra Deus em pensamento e pior em palavras, nós estamos, né, comungando nossa própria condenação. Então, meus irmãos, basicamente é isso, né? O catecismo não se estende muito sobre o segundo mandamento, porque já é um pouco subentendido, né? Ele aprofunda em outros aspectos do segundo mandamento, mas basicamente para nós entendermos é isso, não usarmos o santo nome de Deus em vão, não é? Não usarmos o nome de Cristo em vão, o nome da Virgem Maria em vão, o nome dos santos e santas de Deus em vão. Não usarmos em vão as coisas sagradas e aquilo que elas representam para nós, cristãos católicos, e para a Igreja. E, sobretudo, não blasfemar contra o nome de Deus. Porque Deus é um Deus que quer somente o bem para nós, que quer tudo aquilo que nos faça viver e que nos encaminhe para o seu reino, não é? Quando nós caminhamos os caminhos de Deus, quando trilhamos os seus passos, obviamente que nós conseguiremos ver em Deus uma figura paterna, uma figura criadora, que quando nós estamos talvez em situações desagradáveis, de uma morte, de uma doença, né, de uma catástrofe em nós estamos, por exemplo, vivendo uma pandemia, não é? Essa pandemia do coronavírus é um momento que para muitas pessoas é de se perguntar: cadê Deus? Onde está Deus nessa desgraça que está o Brasil, nessa desgraça que está o mundo através dessa pandemia do coronavírus? Mas para nós, cristãos católicos, não é esse momento de blasfemarmos contra Deus. É momento de nós enxergarmos em tudo isso um ponto maior para a nossa fé, que devemos passar por muitos sofrimentos para, enfim, chegarmos à glória definitiva. Mesmo que esses sofrimentos sejam a morte de um ente querido, mesmo que esses sofrimentos sejam uma doença terminal para um outro próximo, para nós mesmos, mesmo que isso represente a nossa própria morte. Quando nós aceitamos de bom grado as coisas que Deus nos dá, nós não blasfemamos contra Deus, nós não usamos o seu nome em vão para dizer:
olha aí, Deus esqueceu de nós, né? Estou falando para vocês que Deus não existe, estou falando para vocês que tudo isso é mentira, tudo isso é invenção do homem, né? Deus jamais vai ser uma invenção do homem. Deus é o nosso Criador. Deus é aquele que nos ama. Deus é aquele que quer apenas e tão somente o nosso bem, tá? Então, ficamos assim para o dia de hoje, né? Levando em conta o segundo mandamento de Deus: não tomar o santo nome de Deus em vão. Quando o Monsenhor faz as suas chamadas para o programa Nossa Igreja Católica, ele sempre fala, né? Muitos cristãos não sabem de cor os 10 mandamentos da lei de Deus. Façamos um esforço para decorarmos os 10 mandamentos de cor e salteado, não é? Sobretudo a ordem deles, né? Para nós guardarmos dentro do nosso coração aquilo que Deus quer para nós. A você que esteve conosco aqui, fique com Deus e até o próximo Nossa Igreja Católica. Um forte abraço e até lá!